Bom dia. Torralba et al. 2016 publicaram um artigo intitulado mais ou menos As mitocôndrias não respeitam fronteiras. As mitocôndrias, como nós sabemos, são importantes organelas celulares e que existem aos milhares dentro de cada célula, de 5 a 20 mil mitocôndrias por célula, e tem importante função na homeostase celular. As mitocôndrias, elas regulam o metabolismo celular, elas ajudam no processo de sinalização por cálcio, aumentam o pool energético celular e ainda participam do processo de apoptose. Bem, como as mitocôndrias ocupam um importante volume celular e existem aos milhares em cada célula, e, além disso, cada mitocôndria possui seu DNA próprio, o DNA mitocondrial, independente do DNA nuclear, nós podemos falar que as mitocôndrias existem em um estado de homogeneidade ou heterogeneidade dentro das células. Na homogeneidade falamos de homoplasmia, que não é a regra. Em heterogeneidade falamos de heteroplasmia, que é a regra, em baixo nível. Então pode haver heteroplasmia em baixo nível ou alto nível. O alto nível de heteroplasmia mitocondrial ocorre em situações de doenças, especialmente em tecidos nervoso, tecido muscular esquelético e tecido muscular cardíaco. Já o baixo nível de heteroplasmia ocorre em tecidos de pessoas saudáveis. A heteroplasmia, ela é herdada ou adquirida. Ela é adquirida por mutações no DNA mitocondrial e geralmente está associado a alterações deletérias e que são, portanto, removidas por autofagia. Já a heteroplasmia herdada ocorre durante a formação do oócito, na oogênese. Neste momento, ocorre um processo de restrição, onde mitocôndrias com alterações deletérias são destruídas e mitofagizadas, e mitocôndrias com alterações, com mutações que não são deletérias, podem permanecer e serem amplificadas, e assim passar para os oócitos secundários. Estes, se fecundados, formam os zigotos, e à medida que o zigoto se divide e forma mórula, blástula, embrião e feto, e até o indivíduo pós-natal, as mitocôndrias se multiplicam e são distribuídas em cada célula de maneira aleatória ou não. Assim, as mitocôndrias apresentam também um ciclo de vida, o ciclo de vida mitocondrial. E durante esse ciclo de vida mitocondrial, as mitocôndrias podem se apresentar fusionadas entre si ou em uma situação não fusionada, como mitocôndrias individuais. Durante a fusão, ocorre a formação de uma rede mitocondrial, o que, por exemplo, é comum de se observar entre sarcômeros em fibras musculares. Já como mitocôndrias fissionadas ou individuais, observa-se abaixo do sarcolema em fibras mitocondriais, as subsarcolemais, mitocôndrias subsarcolemais. Então, há um processo durante a vida, o ciclo de vida mitocondrial de fusão e fissão. Mitocôndrias com mutações deletérias, como foi dito, sofrem remoção por autofagia, um processo de autofagia especial chamado mitofagia. Isso garante a permanência de um repertório mitocondrial saudável. A destruição de mitocôndrias com deleções, com mutações deletérias, acarreta na necessidade de um repovoamento mitocondrial das células. Isso pode ser obtido ou por multiplicação, formação de novas mitocôndrias na própria célula, uma biogênese mitocondrial, ou aquisição por transferência horizontal de mitocôndrias, isto é, transferência de mitocôndrias de uma célula a outra dentro do organismo, a transferência horizontal de mitocôndrias, que contribui para manter o repertório saudável de mitocôndrias, mas também pode contribuir para a mudança do padrão bioenergético celular, para iniciar a diferenciação em células troncos, para
reprogramar as células já diferenciadas e até para iniciar ou promover o processo de inflamação. A transferência de mitocôndrias entre uma célula e outra ocorre pela formação, especialmente pela formação de nanotubos intercelulares, os TNTs. Então, forma-se um nanotubo de uma célula a outra e por esse nanotubo transferem-se mitocôndrias saudáveis. Mas pode ocorrer também pela formação de microvesículas, pela fusão entre células e até pela ejeção de mitocôndrias para o espaço extracelular. A transferência mitocondrial, como foi dito, é importante para manter um pool ou um contingente ou ainda um repertório saudável de mitocôndrias, e isso melhora a sobrevivência da célula recipiente, a célula que recebe as mitocôndrias, e prolonga a sua vida. A sinalização para que haja a transferência horizontal de mitocôndrias ocorre por parte da célula danificada, com mitocôndrias danificadas. Então ocorre uma inversão na membrana citoplasmática dessas células, com exposição de lipídios do tipo fosfatidilcerina, que normalmente são encontradas apenas voltado para a face intracelular, e esta exposição estimula as células vizinhas, especialmente as células tronco mesenquimais, a formarem nanotubos e direcionar esse nanotubo para a célula que vai receber as mitocôndrias. No pulmão, essa transferência de mitocôndrias por nanotubos, por exemplo, ajuda a recuperar as células endoteliais e as células alveolares de danos provocados pela poluição ou pelo fumo, ou ainda por doenças pulmonares. No sistema imunitário, a transferência de mitocôndrias ajuda a tornar as células imunitárias mais aptas ao engolfamento de micro-organismos ou outros parasitas. Quando ocorre danos às mitocôndrias, mutações deletérias, a célula pode sofrer apoptose ou receber novas mitocôndrias. Isso dependerá da quantidade ou da dimensão da presença de mitocôndrias danificadas. Quando essa dimensão é muito grande, então é preferível que ocorra a apoptose da célula. Mas se pode ser recuperado, mitofagia acompanhada de transferência horizontal é o caminho escolhido pelas células. Especialmente se nós estamos falando de células que não são substituíveis, como os neurônios, que acabam transferindo suas mitocôndrias para outras células e essas mitocôndrias são destruídas. É o caso, por exemplo, da função dos astrócitos. Os astrócitos recebem mitocôndrias transferidas dos neurônios e destrói essas mitocôndrias danificadas. Um caso interessante é o que ocorre, por exemplo, também em situação de doença. Nas neoplasias malignas, as células tumorais podem adquirir mutações deletérias e isso inviabilizaria a presença do tecido neoplásico. Mas as células cancerosas, elas acabam conseguindo adquirir novas mitocôndrias a partir das células tronco ou células vizinhas e recuperar um repertório saudável de mitocôndrias, o que garante a sobrevivência do câncer ou das células cancerosas. Há um exemplo muito interessante desse tipo de transferência mitocondrial, que é o caso do tumor venéreo canino transmissível, em que durante o intercurso sexual há um enxerto de células cancerosas de um animal para o outro e no novo hospedeiro, no novo animal, as células cancerosas acabam recebendo mitocôndrias deste hospedeiro e assim conseguindo se perpetuar no novo animal. Um outro aspecto interessante ainda das mitocôndrias e sua transferência é a transferência de mitocôndrias para o meio extracelular, processo de ejeção mitocondrial, que pode ser realizado, por exemplo, por plaquetas, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Durante esse processo, mitocôndrias são expostas no meio extracelular
Isso acarreta frequentemente num processo inflamatório, porque os componentes da mitocôndria, tais como os componentes das suas membranas e o seu DNA mitocondrial, são reconhecidos por células do sistema imunitário do hospedeiro como padrões moleculares associados ao perigo. Isso desencadeia a resposta imune inflamatória que leva à destruição das mitocôndrias, mas também a uma amplificação da inflamação naquela região. Este pode ser um dos papéis das plaquetas no quadro inflamatório. Há ainda a formação de armadilhas contra patógenos com a liberação do DNA mitocondrial. Assim, eosinófilos e basófilos extruem suas mitocôndrias e DNA mitocondrial e formam uma rede extracelular que captura patógenos, especialmente bactérias e fungos, e geralmente na circulação sanguínea. E nessas armadilhas, nessa rede, ocorre a destruição destes parasitas. Então este é um fenômeno bastante interessante e o artigo de Torralba et al. 2016 vale a pena ser lido, eu recomendo.